Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula e agora a gente vai trabalhar mais a parte de storytelling. Vamos sair um pouco agora das medidas, DAX e vamos pensar numa forma intuitiva de visualização dos dados para o nosso cliente. É muito importante que a gente tenha em mente que os dados que a gente está passando, eles precisam estar coerentes, precisam estar certos, mas ele precisa ser intuitivo, ele precisa ser fácil de ser visualizado, interpretado, e ele precisa de fato mostrar algo ali que vá auxiliar o nosso tomador de decisão. Então vamos começar a mexer aqui um pouquinho e dar uma cara para esse dashboard. Primeiro eu vou apagar essa matriz aqui, vou apagar isso daqui, esse funil eu vou chegar a usar, pensei em deixar ele aqui no canto. Essa parte é mais ou menos uma ideia do que informações a gente vai mostrar. Então, por exemplo, as negociações por etapa, aqui o nosso funil eu vou deixar mais ou menos aqui. Eu pensei em colocar, então aqui em cima eu posso selecionar, por exemplo, eu vou selecionar um gráfico de área. Opa, sempre importante, clique fora do seu gráfico e selecione o gráfico. Então, vou botar um gráfico de área aqui para fazer uma análise temporal de negociações fechadas e negociações perdidas. Então, vou deixar aqui na dimensão o ano e o mês. Vou dar aqui negociações fechadas e negociações perdidas, tá? A gente viu que o comportamento é bem similar aqui entre elas, tá? Além disso, vou colocar as nossas etapas atuais, né? Ver como é que está o andamento para cada etapa atual. Então, vou copiar isso aqui, vou botar aqui embaixo. E aí eu vou usar um gráfico, né, de barras, assim. E aí eu vou trocar negociações por negociações no funil atual. Então vai ter essa visualização aqui referente às visualizações, como é que elas estão dentro do nosso funil atual. Tá? Não vamos nos preocupar muito ainda com a parte visual, a gente está só posicionando os gráficos. Bom, a gente está olhando aqui negociações, a gente está olhando o funil, a gente está olhando de forma temporal. Vamos pensar também essas visualizações de acordo com o tipo de negociação que a gente está fazendo, com que tipo de cliente, né? Exemplo, qual cidade? Então eu posso colocar aqui um gráfico de mapa. Então eu posso usar aqui o mapa. E dentro desse mapa, na localização, eu vou vir aqui na dimensão de deals, vou botar a cidade da empresa e no tamanho da bolha que ele fala, eu vou colocar aqui o número de negociações fechadas. Então a gente vai conseguir ter essa visualização do número de negociações fechadas para cada cidade. E a gente pode junto pensar em botar o número de negociações perdidas, talvez, na dica de ferramentas, ou deixa eu ver outra coisa que a gente poderia fazer. A gente poderia usar... Não, vamos deixar por enquanto negociações fechadas aqui, no tamanho da bolha. Tá, vou deixar aqui ela um pouquinho para o canto. Aqui. E além disso, eu vou trazer a parte de negociações para cada vendedor. Aí isso eu vou trazer numa matriz, por exemplo. Vou botar aqui uma matriz. E aí eu vou botar aqui o vendedor responsável. E além disso, a gente vai botar algumas informações, como por exemplo, negociações fechadas, negociações perdidas. E a gente pode botar as negociações do funil atual que estão em andamento. Tá? A gente vai ajustar isso daqui. Mas só para a gente entender que, basicamente, nós teremos três gráficos aqui embaixo, 2 aqui em cima. E além disso, eu pensei em a gente usar cartões para ter dados mais sem detalhamento, dados mais brutos ali. Então a gente pode usar a questão dos cartões mais aqui em cima, nessa parte superior, e botar aqui, por exemplo, número de negociações, o tempo médio, a gente vai trabalhar o tempo médio também, mas vamos colocar o tempo médio depois. Vamos deixar aqui o número de negociações fechadas e o número de negociações perdidas. Tá? Então essa aqui é mais ou menos o visual que a gente vai ter. E agora a gente vai trabalhar na visualização desses dados. Para trabalhar a visualização desses dados, a gente vai usar uma ferramenta
que ela é muito utilizada para isso, que é o Figma, né, uma ferramenta aqui de UX, e a gente vai dispor esses gráficos e vai pensar aqui uma forma de criar esse background e tudo mais. Porém, existem outras variáveis que a gente vai ter que se preocupar, que são vinculadas às cores, tá? Então a gente está vendo aqui as cores que, por padrão, o Power BI entrega, mas a gente pode alterar isso, tá? Se eu vier aqui no modo de exibição, aqui em exibição eu consigo clicar nessa seta para baixo dos temas e vir aqui, por exemplo, em personalizar o tema atual. Então dentro desse personalizar o tema atual eu posso ir mudando as cores, eu vou dar só esse exemplo aqui, por exemplo, vou colocar esse vermelho. Aí ele vai alterar por padrão para a cor vermelha, que é essa primeira que a gente utilizou. E um outro modelo é você procurar temas dentro do seu computador. Então aqui, ó, em procurar temas, você consegue dentro do seu da sua máquina buscar um arquivo JSON que contenha esse tema. Eu vou até abrir aqui para vocês. Primeiro eu vou importar esse tema, e aí na próxima aula a gente abre esse arquivo só para mostrar para vocês como é que funciona, mas ele já vai configurar, né, toda essa parte das cores com a temática da Fato aqui, que a gente vai usar nesse dashboard, e aí posteriormente a gente vai ali pro Figma. Então eu vejo vocês ali na próxima aula.